Você aqui, irmãos, que está aqui na igreja, eu tenho certeza, você em casa, tem um monte de problemas diferenciados. Na igreja, tem pessoas lutando, por exemplo, tem mulher que está aqui lutando para a conversão do marido. Que ela dói dentro dela e saber se o marido partir, como está sem aceitar Jesus, acabou para ele a sua última oportunidade, porque só se vive quantas vezes? Tem gente que fala que vive umas 10 vezes, né? Vive uma vez, aí morre e nasce num cachorro, aí vive, tá, o cachorro não foi bom não, aí nasce num coelho e vai nascendo, até um dia se purificar de todos os pecados. Vai nessa para você ver. Irmão, só se vive uma vez. A Bíblia diz ao homem, olha, é uma ordem, está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não há várias mortes não, uma só. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Pode anotar se ler em casa. Então preste bem atenção. Quantas vezes se morre? Uma vez. Então você não pode mais perder tempo. Você não pode mais desperdiçar tempo. Então preste bem atenção. Se alguém da sua família partir sem confessar Jesus como Salvador, não adianta falar que tinha religião. Não adianta, lá no seu coração vai vir uma tristeza na sua alma depois que você vai chorar amargamente, por que eu não fiz alguma coisa? Presta atenção, Moisés estava trabalhando, cuidando do rebanho. Moisés protegeu o rebanho. Quando ele fez esse ato de cuidar do rebanho de Deus, o anjo de Deus aparece para ele. Aparece para ele e o Moisés ficou simplesmente impressionado com o anjo de Deus. Amém, pessoal? Moisés ficou impressionado com a sarça. Ele olhou para um arbustre, é uma sarça, a Bíblia chama de sarça, uma árvore pequena. Lá no deserto, o fogo estava sobre aquela árvore. Moisés começou a prestar atenção. Olhava, e o que acontecia com a sarça? Ela não se consumia. O fogo continuava ardendo na sarça, mas ela não se consumia. Meu amigo, preste bem atenção. Vou lhe explicar alguns pontos importantes. Moisés estava ocupado ou desocupado? Pouco ocupado ou muito ocupado? Muito ocupado. Então preste bem atenção. Deus não chama ninguém desocupado para fazer a obra dele. Eu vou falar de mim, não posso falar de você, eu vou falar de mim. Quando eu senti a chamada para ser obreiro, candidato a obreiro, porque a Bíblia fala que se você for um bom candidato a obreiro, se você servir bem, se você for irrepreensível, você vai então se tornar um obreiro aprovado. E vai servir se você for irrepreensível. Então tem a parte de você se preparar para se tornar um obreiro. É a parte do candidato. E às vezes tem gente que começa bem, mas com o passar do tempo ele vai sendo desleixado na chamada que Deus deu. Então muitas pessoas começam bem e elas simplesmente se esquecem que a caminhada com Deus não pode ter começo, meio e fim. Você tem que ter começo, só tem que ter fim. Você tem que começar bem e terminar melhor ainda. Amém, pessoal? Paulo fala lá, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quer dizer, nada que Paulo enfrentou tirou ele da presença de Deus. Mas tem gente, irmão, que na hora que ele está se preparando, se Deus usar alguém para dar a ele uma repreensão, logo você vê quem ele é. Loguinho você já vai saber quem é a pessoa. Repreende alguém para você ver. Faz algo que ele não gostaria. Aí você vai ver o que está dentro da pessoa. Então essa pessoa, às vezes ela perde a oportunidade de ser usada por Deus por não submeter a orientação que vem de Deus. E tem muita gente na igreja que faz isso. O Moisés olha para o arbusto, para a sarça estava pegando fogo, ardendo-se, e Moisés ficou prestando atenção. Quero explicar isso para você, mas o primeiro ponto que eu quero explicar, o segundo que já expliquei um ponto, é isso. Deus não chama ninguém desocupado. Eu pensava comigo, bom, eu ganho bem, R$3.500, isso há quase 20 anos atrás, é um bom salário? É ou não é, irmãos? Sim ou não? Naquela época era, imagina hoje. Quer dizer, naquela já era, né? Já pensou, hoje é um bom salário? Imagina isso lá atrás, era um baita de um salário, era ou não era? Sim ou não? Minha esposa tinha mais ou menos esse mesmo salário, um pouquinho menos, nossas receitas juntas era uma grana boa, para a gente viver bem. Então eu falei, Deus, quando eu senti a chamar, eu falei, Deus, espera aí, deixa eu ganhar mais dinheiro, eu e minha esposa, a gente ganha mais dinheiro, eu vou fazer uma poupança, eu vou guardar um dinheiro na poupança, aí eu vou ser obreiro.
Sabe quando é que isso ia acontecer? Nunca, porque o diabo sabia que esta era a minha vontade, preparar-me para servir a Deus. O diabo jamais iria permitir. Ele ia me arrumar sempre coisas para mim gastar o dinheiro, porque eu tinha uma convicção, de que eu tiver dinheiro, tiver uma condição, eu vou fazer a obra. Então o inimigo agora é comigo então. Agora é comigo, eu tenho que fazer alguma coisa para esse cidadão nunca juntar dinheiro. Entende, pessoal? Por que Jesus, irmão, falou assim, ó, enquanto o evangelho não for pregado nos 4 cantos do mundo, não virá o fim. Ele falou isso para despertar despertar você da necessidade que se tem de pregar o evangelho. Mas às vezes nós ficamos parados na vida, porque o diabo ouviu também essa palavra. Então, enquanto o evangelho não for pregado, não vai ter o fim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que impedir que o evangelho seja pregado. Por isso você não vê muitas pessoas querendo fazer a obra de Deus. Você não vê muitos membros dispostos a lutar pela igreja, lutar pela obra. Tem gente que luta pelo time de futebol, não luta? Luta ou não luta? Ai de vocês falar que o time dele é ruim. Pede para um flamenguista virar vascaíno para você ver. Um corintiano virar palmeirense. Será que eles viram? E tem cristão que é só Deus, né? Cada dia ele está com um pensamento novo na cabeça. Troca todo dia de entendimento, né?